Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doc. Hoje, em especial, estamos aqui com a doutora Renata, cirurgiã do aparelho digestivo, e com a Fabiana, que é nutri também, e farmacêutica, né, Fabi? Duas profissões, gente. Quem que faz duas faculdades? Mas estamos aqui para discutir assuntos que são muito interessantes, que são extremamente importantes, né? Porque a saúde, não só de emagrecimento da estética, mas também longevidade, e vocês, em trabalho multidisciplinar, tem tudo a ver, por isso que eu escolhi as duas. E vamos conversar um pouquinho, começando com a apresentação, então sejam bem-vindas. Obrigada. Então, vamos lá. Primeiro a Renata, né? Aí, ó, Tá sorteio. Bom, tudo bem. Então, meu nome é Renata Fetner Neves, eu sou cirurgiã do aparelho digestivo. Eu sou formada pelo estado de São Paulo, fiz aparelho digestivo no Hospital Ipiranga, na capital. E atualmente estou aqui em Tangará, atuando na área e também atuando na parte da nutrologia e emagrecimento. Então, só para o pessoal de casa entender, se o paciente tem indicação de cirurgia bariátrica, nós indicamos a cirurgia, fazemos a cirurgia. E caso o paciente ainda não tenha essa indicação ou não queira operar por qualquer motivo também, realiza esse acompanhamento aí para o emagrecimento saudável. Aê! Agora, Fabi. Oi, gente. Meu nome é Fabiana. Eu sou farmacêutica, mas nutricionista também. A farmácia me levou para nutrição, né? Então, eu era farmacêutica hospitalar. Trabalhei por 12 anos na área. E me vi tentada a ir para nutrição, porque eu trabalhava muito em UTI. Então, a UTI me trouxe muito essa bagagem multidisciplinar, de ver o paciente de uma forma mais global, sabe? E, diante disso, na época, tinha poucos profissionais nutricionistas que trabalhavam na área hospitalar. E daí, eu me vi com esse desafio. Minha mãe falou, 4 anos passa rápido, Gabi. O que você vai fazer em 4 anos? Passa rápido. E realmente passou. E durante a pandemia, o que a gente viveu, né, Renata? O comprometimento daqueles pacientes que tinham um estilo de vida mais difícil, ou tinham obesidade, tinham um corpo mais inflamado. Então, esses pacientes progrediam menos. E aí que eu me vi, falei, cara, eu posso ajudar esses pacientes. E na época, eu também desenvolvi obesidade. Então, eu engordei 25 quilos durante a pandemia. E aí, eu me conectei mais ainda. Por mais que eu sempre lutei contra o peso, mas estar numa equipe que todo mundo achava que a gente pode morrer, quem sabe, a gente vai morrer. Então, a gente comia para comemorar. Vamos aproveitar A gente come para comemorar porque alguém foi para casa, festa de aniversário. E se alguém faleceu, a gente comia porque a gente estava frustrado. E daí vivemos aquele... E a equipe toda ganhou muito peso. Então, nesse período, eu não morri, peraí, preciso emagrecer, tô me formando em nutrição, como assim? Então, eu entendi todo o processo que essas pessoas que lutam com a obesidade passam e que eu luto até hoje. E é importante falar isso, porque a obesidade não tem cura, né? A gente acha que às vezes vai tomar um remedinho, vai resolver, mas não, se eu não mudar meu estilo de vida, não. Se eu parar de fazer tudo aquilo que me leva para o emagrecimento, eu não consigo. E assim me tornei nutri. E acompanho mulheres, principalmente, e suas famílias. E hoje é isso. Isso é verdade, né? Tudo que a gente quer comer. A gente tá feliz, vamos comemorar. A gente tá na TPM, eu vou comer porque eu estou na TPM. Sempre tem uma desculpa, né? É o famoso comer emocional, né? Exato. E o que fazer nesses casos? Como que a nutrologia pode ajudar? Às vezes vendo o mental, vendo, tipo, a ansiedade do paciente. Sim, é todo um acompanhamento, né? Só complementando aí o que a Fabi falou sobre a trajetória dela, que eu achei bem interessante, o papel importantíssimo que tem realmente na terapia nutricional nos pacientes, principalmente os pacientes hospitalares, né? Puxando sardinha aí para minha área cirúrgica, principalmente quando a gente vai operar pacientes que eles têm um déficit nutricional, por exemplo, pacientes oncológicos, a gente precisa fazer uma terapia nutricional assim muito, muito boa de pré-operatório, acompanhar bem, para ele ter um bom desfecho cirúrgico pós-operatório, porque senão o paciente só cai.
Então, é uma área que eu também adoro, sempre oriento meus pacientes cirúrgicos a ter esse suporte nutricional pré-operatório, porque ele muda muito o desfecho pós-operatório dos pacientes. Muito Sim, mesmo. uma coisa legal que a medicina vem evoluindo muito, né? Sim, Antigamente era assim, eu vou procurar um especialista, e eram de formas isoladas. Hoje os profissionais têm uma visão multidisciplinar, né? A gente conversa entre si. E isso, quem ganha é o paciente. Eu sempre falo assim, se aquele profissional, às vezes, ele é um pouquinho isolado, de difícil acesso, o paciente que é comprometido na evolução. Sim. Se a gente trabalha todo mundo junto, tem um resultado muito mais rápido, eficiente, rápido e sustentável, né? Porque não é só emagrecer, né, Renata? Às vezes a gente pensa assim, o paciente vem muito com isso, eu quero emagrecer a qualquer custo. Mas nem sempre, não é assim. Não Porque isso tem que ser sustentável. Não adianta você levar o paciente a diminuir peso na balança. A gente precisa mudar o estilo de vida dele para que ele mantenha isso ao longo da vida. Né? E a mesma coisa bariátrica. O que eu vejo falando nisso? Que a gente tem que se preparar para a cirurgia, independente de qual for. Desde uma cirurgia plástica, uma bariátrica, a um paciente oncológico, a gente tem que se preparar para essa cirurgia, para a gente chegar lá com as vitaminas ok, com o corpo desinflamado, porque sua recuperação é outra. E o pós-cirúrgico também tem que ser acompanhado. Não é sair da cirurgia e tchau, acabou. doutora. Nunca mais. Não olha para trás. A conta chega. Se a gente não tiver esse acompanhamento, independente, é saúde, gente. Não tem saúde. prazo, né? Uhum. E uma coisa que você falou também que eu achei interessante é sobre a obesidade. A obesidade, muitos acham que não é uma doença, né? Mas ela é uma doença crônica, e eu sempre falo para meus pacientes, e ela requer tratamento crônico, né? Então, eu faço uma analogia a doenças que são mais comuns, né? Que as pessoas têm mais conhecimento. Por exemplo, uma pressão arterial, uma hipertensão arterial, desculpa. Um paciente, ele precisa ter esse acompanhamento crônico. Ele sempre vai no cardiologista, ele sempre vai tomar medicação, sempre vai acompanhar com o médico. A mesma coisa é a obesidade. Então, não adianta, por exemplo, ele ir lá consultar comigo, ele tá naquela fase ativa da perda de peso, emagreci 10 quilos. Emagreci e relaxei. Eu falo para os pacientes que a parte mais importante no acompanhamento dele é a fase de manutenção do peso, porque é essa fase que o paciente vai conseguir manter a qualidade de vida, ter uma boa resposta ao tratamento, né? Então, não é só emagrecer e pronto, né? E a maioria dos pacientes pecam nessa fase, né? Emagreci, já tá tudo resolvido, mas não é muito além disso, né? Eu tive essa semana um seguidor que ele me falou assim, você tem que ressignificar a palavra dieta. Mas, na verdade, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? Dieta é estilo de vida. A gente tem que criar um estilo de vida de acordo com aquilo que a gente busca. Sim, sim. Né? Os emagrecimentos, o que eu vejo? As pessoas colocam data. Eu quero emagrecer pra praia, eu quero emagrecer pra caber no vestido, que eu fui convidado para o casamento. E não é isso. Sim. Você tem que emagrecer porque você quer um estilo de vida saudável, você tem que emagrecer porque senão a conta chega. A gente pensa muito na estética, a gente esquece de todas as complicações que tem a obesidade, né? E pegando, Gabi, o gancho daquilo que você falou do comer emocional, isso que a Renata falou. Às vezes a gente acha que as nossas emoções podem ser negligenciadas. Que nós somos a Mulher Maravilha. A mulher tem muito disso, que quer cuidar da casa, do marido, do cachorro, do papagaio, do periquito. E não cuida dela. E não cuida dela. E aí, ela veste uma armadura de super mulher e coloca as emoções dela dentro de uma caixinha e uma hora o copo transborda. Então, eu falo da mesma forma, só que eu falo assim, bom, se você tivesse um problema cardíaco, se fosse necessário, Ia tomar certinho, você ia tomar um remédio cuidar. pro coração. Se o médico te falar, você vai ter que fazer caminhada todos os dias pra você sobreviver, porque senão seu coração vai parar, ele vai fazer. Porque ir numa psicóloga ou fazer uma terapia, ou procurar um psiquiatra pra fazer o tratamento das suas emoções, da sua ansiedade, que todo mundo fala, né? Eu sou ansioso. A gente negligencia e fala, não, mas isso é frescura, eu vou dar conta. Eu não tô dormindo. Não, vou tomar aqui um chazinho só. E às vezes fica com aquela noite em claro que vai te levar à ansiedade, vai te levar a um aumento de fome. Então, as nossas emoções têm que ser tratadas também. A equipe multi tem que incluir isso. A gente sabe que às vezes nem todo mundo tem, infelizmente, acesso, né, a ter uma equipe multidisciplinar.
Mas ainda assim, por exemplo, aqui no nosso município a gente está evoluindo muito também nesse quesito de até o acesso público, né, aos profissionais. Então, o paciente ele tem que ver que é uma abordagem multidisciplinar e que ele tem que tratar tudo aquilo que te dificulta para chegar no seu objetivo. Se eu tenho ansiedade, eu tenho comer emocional, eu tenho que primeiro conversar comigo, né? Eu tô comendo agora por quê? Eu tô com fome ou tô com vontade de comer? Tem muitas pessoas que eu brinco que a minha meta é sempre 4 litros de água. Alguns me chamam de doido, mas funciona. Nossa Senhora! Pro intestino é maravilhoso. E pra ansiedade também, pra dor de cabeça, pra fadiga. Tem muitas pessoas que comem porque não tomam água. E aí, o cérebro começa a mandar sinaizinhos assim, toma água, minha filha. Mas ela fala, um docinho, vou comer um chocolate aqui. E não toma água, que é o básico. Isso é verdade. Eu me identifico muito com isso também. E esse comer emocional é muito frequente na vida de todo mundo, né? Seja a pessoa criança, seja adulto, até idosos, eu acho que devem ter esse hábito de, tô estressado, vou comer, beliscar alguma coisa que eles acham inofensiva, um amendoim que seja. Por que que isso acontece, né? Como que funciona nosso intestino com a mente? Então, Gabi, a primeira coisa que eu tenho para te falar e para falar para as pessoas que estão nos assistindo é a importância de uma consulta detalhada, de uma anamnese detalhada. Porque esse comer emocional, a gente pode classificar ele num diagnóstico que nós chamamos de compulsão alimentar, né? Então, a compulsão alimentar, ela pode ser leve, por exemplo, nos casos em que o paciente, tô estressada, eu comi um pouquinho mais, tudo mais, mas que isso não afeta a qualidade de vida da pessoa, né? E existe também a compulsão moderada grave, que daí é quando as pessoas têm por exemplo, 2, 3 episódios de compulsão alimentar, de comer compulsivo mesmo, nem pensa no que está fazendo, acarretando aí uma série de problemas, tanto emocionais quanto fisiológicos, né, para a saúde do paciente. Então, isso precisa ser identificado numa consulta médica e a partir de compulsão moderada, a gente inicia um tratamento medicamentoso para melhorar isso daí, entendeu? Então, às vezes, bastante pessoas assim que me conhecem, às vezes no hospital, chegam e falam para mim assim, doutora, a minha amiga tá usando tal medicação e eu queria que você prescrevesse para mim essa medicação porque ela tá emagrecendo bastante e tal, né? Eu dou uma disfarçada, óbvio, né? Falo que, vamos marcar uma consulta e tal. Mas porque, assim, cada paciente é um paciente. Como eu falei da compulsão alimentar, tem paciente que tem compulsão grave que a gente precisa entrar com uma medicação mais forte, né? Mas existem pacientes que têm sintomas mais brandos, que têm outras características, como, por exemplo, o padrão beliscador, que você deve estar acostumado a ver. Ou aquele comedor de oportunidade, por exemplo, ver que tem uma pizza ali disponível. Eu não tô com fome, mas eu não aguento ver e não comer, né? Tem todas as características, os padrões de cada paciente. Para cada tipo de paciente, tem um tratamento. Sim. Então, não é tomar aquela medicação que o outro está comendo, não necessariamente vai fazer efeito para aquele paciente, né? E outra coisa que também os pacientes me falam bastante é assim, eu comecei a tomar o Ozempic, mas não vi melhora nenhuma. Tomou sozinho. Ele tomou sem nenhum acompanhamento. Pode ser que aquela droga não seja adequada, pode ser que a gente necessite associar medicações, pode ser que realmente o Ozempic não seja um bom medicamento para ele, né? Então, cada paciente é um paciente, então destaco aqui a importância de ter um bom acompanhamento. Inclusive, eu descobri essa semana que o Ozempic vende sem receita. Sim. Gente, eu jurava que você tinha que ter um laudo, alguma coisa para poder tomar, ou de diabetes, enfim. E aí, por isso que eu fui na farmácia, na Drogasil, semana passada, e eu vi que estava em falta. Tem um panfleto falando que está em falta, que daí eles estão oferecendo o Wegovy no lugar. E eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas, por causa de internet, TikTok, todo mundo postando, fizeram até uma trend, as meninas do TikTok, que todas elas ficam no círculo e magras. Daí as três compram o Ozempic e dividem entre si. E eu falei, gente, é uma agulha que vai dentro do corpo. Não, e isso tá em padrões tão elevados, né, que na minha pós esses dias a gente tava dando risada. Que lá em Fortaleza, hoje, eles já oferecem até
no salão de beleza. Meu Então, Deus. assim, vem aqui que a gente te dá a sua dosezinha. Olha só que loucura. Então, as pessoas elas têm que ter consciência que tem várias complicações, Gabi. Não é só ir tomando algo, tem a dose adequada para aquele tipo de pessoa. E hoje a gente vê várias notícias aí, e banalizando e até demonizando o uso da medicação. Por quê? Porque as pessoas tomam por conta própria, tomam com doses erradas. Isso está errado, as pessoas têm que se conscientizar que não dá para ser assim. E só toma um remédio, né? Uma academia não vê faz tempo. Não faz uma dieta, não vai no médico para ver como que tá a composição corporal. Inclusive, né, vocês duas devem saber, tem bioimpedância, a Fabi tem a calorimetria. Vocês podiam explicar um pouquinho mais sobre como que vocês avaliam, qual que é a importância desse tipo de exame para poder fazer um plano de tratamento para obesidade? Fabi, você quer falar sobre a bioimpedância? Eu falo da calorimetria? Pode ser assim pra gente dividir? São dois aparelhos totalmente diferentes, mas que se completam, né? Então, o que a bioimpedância analisa? A composição corporal. A gente vai descobrir quanto que você tem de massa de gordura, quanto que você tem de massa muscular, quanto que você tem de massa livre de gordura e também a hidratação a gente consegue analisar. E já a calorimetria, ela completa isso, né, Renato? Sim, nossa, a calorimetria é um excelente exame, porque para os pacientes entenderem mais ou menos, eu vou começar fazendo um paralelo aqui, que quando tanto eu quanto você, né, Fabi, quando a gente vai consultar um paciente e prescrever uma dieta, fazer esse acompanhamento, nós fazemos um cálculo para avaliar a taxa metabólica desse paciente, para ver como que está o metabolismo. Mas esse cálculo, a gente leva em consideração algumas variáveis. Por exemplo, a idade, o sexo, o peso, o nível de atividade física que aquele paciente faz, que daí vai nos chegar a um resultado que é uma estimativa. Por ser um cálculo, ele leva em consideração a maioria da população, né? Mas a calorimetria indireta, ela faz isso de maneira mais específica para aquele indivíduo, né? Ela consegue avaliar o metabolismo daquele paciente. Porque, por exemplo, existem pacientes, por exemplo, existe aquela pessoa magra, aquela mulher magra, que come horrores e ela é magra, né? A famosa magra de ruim que a gente fala, né? Então, o que acontece com essa paciente? Provavelmente ela tem um metabolismo mais acelerado do que a maioria das pessoas da idade dela, da altura dela e tudo mais. A mesma coisa acontece com o paciente que tem um hipometabolismo. É aquela pessoa que come pouco, mas ela tem certa tendência a engordar. E a calorimetria, ela consegue identificar todos esses fatores, né? Então, assim, para mim é uma ferramenta excelente para a gente conseguir acompanhar mais especificamente aquele paciente. E com isso a gente consegue obter mais resultados, né? Eu sempre digo assim, é ligar o GPS, né? Uhum. Porque através do cálculo a gente tem uma margem de erro muito grande. E ali, em 15, 20 minutinhos, colocando uma máscarazinha, ficando quietinho, a gente consegue descobrir tudo isso através da respiração. Porque, na verdade, as pessoas acham que... Eu escuto muito isso. Nossa, Fabi, meu metabolismo é lento, porque eu vou na academia e eu não sou. Gente, a gente não emagrece pelo suor, né? A gente emagrece... Ou põe a culpa na tireoide. Esse é comum mesmo. E através da calorimetria a gente consegue descobrir isso. Então, é ter muita precisão e muita assertividade, sabe? E a gente consegue também identificar o que o nosso corpo está usando como fonte principal de energia. Eu estou utilizando carboidrato ou estou utilizando gordura? E também estimar quanto que aquela pessoa, aí aqui é uma estimativa mesmo, porque lá no consultório a gente vai começar a fazer o exame ativo também para ter a certeza, ser mais fidedigno ainda de quanto que a pessoa gasta durante a atividade física. Mas, então a gente consegue ter uma dieta muito mais assertiva, identificar se esse metabolismo realmente está lento ou não e conseguir fazer a modulação de tudo isso. E tem como acelerar o metabolismo? Tipo, qual que é com medicação, com alimentação? Como que faz? Então, assim, com certeza dá pra gente melhorar o metabolismo dos pacientes. E a principal forma de fazer isso é a atividade física. Isso. Fabi. Não acredito. Atividade física. Sei que existia, tipo,
Sabe aqueles remedinhos que tem de Claro. chá e tal? Existe também. Existem, por exemplo, eu adoro passar uns manipulados para os pacientes que têm ativos ali termogênicos, que atuam na lipogênese e tudo mais, que ajudam a acelerar o metabolismo, que ajudam a dar aquele gás mais legal para o paciente conseguir fazer uma academia com mais ânimo e tal, né? Mas não tem por onde fugir. A gente depende do paciente, dele estar disposto para a gente poder obter todos esses resultados aí, né? E uma coisa legal que a Renata mencionou, o que acontece em relação aos termogênicos, né? Não adianta nada eu tomar um termogênico e eu não fazer atividade física. Qual que é a função do termogênico? Lógico, acelerar o metabolismo? Ok. Mas a maior função é te dar energia para realizar um bom treino. Exatamente. Então, além da atividade física, que é o principal, a gente tem que pensar em uma boa alimentação, boa qualidade de sono, boa hidratação e se nutrir melhor. Não adianta eu ter um motor de um carro potente e eu colocar combustível ruim. Se eu tenho uma Ferrari, eu não abasteço naquele posto duvidoso que todo mundo fala que o combustível é adulterado. E por que com a nossa alimentação a gente vai fazer a mesma coisa, né? Exatamente. E nesse ponto aí que você falou, eu lembrei de uma coisa muito importante, assim, na consulta, como eu falei, naquela consulta detalhada, é muito importante, porque a gente consegue destrinchar todas as causas que podem estar gerando a obesidade e o engordar do paciente, né? Então, é uma coisa que é importantíssima, assim, para o emagrecimento, é o sono, eu falo, e o intestino, né? Então, assim, a maioria dos pacientes obesos que eu atendo, eu pergunto sobre o sono e falo, doutora, eu tenho insônia, eu durmo 5 horas por dia. Então, o problema é, você não dorme, libera uma série de hormônios estressores, principalmente o cortisol. O cortisol, ele leva o paciente a ter mais fome, a ficar mais estressado, a ter mais compulsão alimentar. Então, é uma cascata, entendeu? E a mesma coisa no intestino. A maioria das mulheres do sexo feminino, eu falo, né? São constipadas. E muitas nem sabem que são constipadas, acham que é normal evacuar assim, a cada né? 3 dias, por exemplo, ou uma vez por semana, ou ter que fazer esforço para ir ao banheiro, né? Então, isso aí não pode acontecer. O normal é evacuar todos os dias e sem precisar fazer esforço, sem dor, sem nada disso, né? Então, o intestino equilibrado, o intestino saudável, ele também é uma parte fundamental para o emagrecimento. Fundamental mesmo. E uma coisa importante, o que acontece? É muito comum as pessoas não terem nem tempo para ir no banheiro, não tiraram tempo para ir no banheiro. Hoje a nossa vida tá tão louca e tão corrida que a gente não encontra um tempo para atividade física, a gente não encontra um tempo para parar, para ir no banheiro fazer Um número tempo pra 2. gente, né? Que é um- Exato. Então, eu tenho trabalhado isso, sabe? Que é, vamos educar seu intestino? Então, todo dia, num horáriozinho, você vai lá no banheiro. Pode ser que você não faça cocô naquele dia, mas você vai sentar pra tirar aquele momento. Porque, às vezes, a pessoa ela acorda em cima do horário, ela não tem tempo de tomar café da manhã. Por quê? Tá atrasada. Por quê? Dormiu mal. Por quê? Tá cansada. E aí vai virando uma cascata. Daí eu não me programei porque eu não tenho tempo, aí eu não faço cocô, aí eu não tomo água porque eu não tenho tempo de fazer xixi. Então, se eu não achar um tempo para organizar o básico, eu vou ter que achar um tempo para cuidar da minha doença, porque uma hora esse intestino não funciona, uma hora eu posso ter uma hemorroida, né? E tantas outras complicações por causa do intestino, pólipos intestinais, enfim, muita coisa. Então a gente precisa cuidar do básico. Às vezes a gente fica procurando coisinhas, né? Firulas, assim, que eu falo que eu trabalho com uma nutrição sem frescura. Porque se a gente não organizar o básico, se eu falo para o paciente que ele tem que tomar uma fórmula de R$500, às vezes ele vai tomar sem questionar, porque é mais fácil. Agora, eu trabalhar para organizar um básico da minha vida, às vezes demanda mais tempo, demanda mais esforço da pessoa. Mas é o que funciona e é o que vai manter ela para sempre. Ela não vai manter, às vezes, uma medicação muito cara por muito tempo. Mas, e isso se eu não... Eu posso tomar uma medicação, mas se eu não organizar meu estilo de vida, eu tenho um reganho de peso. Ou volto a ter aquele sintoma, né, indesejado. Então, não tem jeito, gente. Ó, desculpa, eu vou trazer as verdades para vocês, de verdades difíceis de engolir. Mas não tem jeito, a gente precisa organizar a casa, organizar o básico,
Mas pro também mais tem que ter tempo avançado. pra nós, né? Exatamente, pro mais avançado funcionar. Uhum. Porque se a gente não encontra tempo, 1 horinha para cuidar da gente, fazer uma atividade física, para preparar a nossa alimentação, a gente vai ter que achar tempo 1 hora para tratar uma complicação na nossa saúde. É verdade. E uma coisa que sempre no final da consulta, tá? Até no meu questionário para os pacientes escreverem no final da consulta o que eles pensam sobre isso. Eu faço uma pergunta que é a seguinte: você quer emagrecer ou ser emagrecido? Nossa, Eu só trato pacientes que querem emagrecer. Genial. Vou aderir, hein? Porque o que é o ser emagrecido? Ele quer magicamente que eu vá lá, que consulte comigo e magicamente, sem esforço nenhum, ele emagreça, né? Mas não, os meus pacientes, os pacientes que eu quero, são pacientes que querem e estão dispostos a emagrecer. Sim. Então, toda vez no final da consulta eu pergunto isso: você está disposto? Você tem potencial, eu tô aqui para te ajudar, eu sou uma ferramenta para você conseguir alcançar os seus objetivos, mas se você não quiser... Ah, isso é verdade. ninguém pode Eles querer acham por que é você. só ir lá, você vai passar um remédio mágico e eles vão emagrecer. Vão E emagrecer. não é bem assim. Aham. E isso também fala muito em relação à nossa reputação como profissional. Porque o que acontece? Às vezes o paciente emagrece e reganha o peso e eles atribuem a culpa na gente. Exatamente. E assim, eu sempre tento ser muito clara com os meus pacientes, tanto nessa questão aí de ter esse acompanhamento, o paciente no acompanhamento, tanto nutricional quanto nutrológico, ele nunca recebe alta. Ele é um paciente que ele sempre precisa ter esse acompanhamento, né? Para não ter frustrações aí no final. E isso eu vejo muito na bariátrica, né, Renata? Porque as pessoas acham, eu fiz a bariátrica, meus problemas estão resolvidos. E não é isso. Muito pelo contrário, é uma longa caminhada aí, né? Eu costumo dizer assim, a gente tá casando agora e é pra sempre. Porque o que acontece? Gabi, às vezes, as pessoas têm complicações porque elas saem da cirurgia, não olham pra trás, não dizem nem tchau pro médico. Pro Nutri, ele foi antes, né? Porque precisava de um laudo. E aí vai pra saber o que pode comer na primeira semana. E tchau, obrigado. E aí, o que a gente tem que entender? Que a gente precisa desse acompanhamento. O médico para fazer o acompanhamento hormonal, de vitaminas e tudo isso, as suplementações que forem necessárias, o nutricionista também. O psicólogo também, porque a gente sabe que existem várias complicações da Renata, como alcoolismo, às vezes depressão, suicídio. Exato. Então, é importante a gente ter essa consciência que não é só fazer uma cirurgia que eu vou tirar um pedacinho, grampear um pedacinho. Não é isso. A gente tem que entender que a gente vai precisar fazer tudo certinho também, que a gente precisa tomar as vitaminas, que eu vou precisar fazer atividade física. E é para sempre. E com o Nutri, a gente é muito desafiador, porque a gente precisa ali de um bom aporte proteico, né? Porque senão essa pessoa perde toda a massa muscular, a energia dela. A parte de suplementação de vitaminas também é muito importante. Então, tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar. Sim. E assim, a cirurgia bariátrica, principalmente o bypass gástrico, né? Que é a cirurgia mais realizada no nosso país, é o bypass gástrico, né? Ela é uma cirurgia desabsortiva, né? Que a gente chama. Vai ser realizado ali um desvio intestinal, no qual a primeira porção do nosso intestino delgado não vai passar o alimento por ali, vai ter esse desvio. Então, e é nesse lugar em que ocorre a absorção de vários nutrientes, né? Principalmente proteínas e vitamina B12, vitamina D, vitamina C, vários minerais. Então, e além disso, como a gente faz o Pounce gástrico, né? A gente deixa um estômago excluso ali que não é utilizado. E aquela grande curvatura do estômago também secreta uma série de substâncias importantíssimas para o nosso organismo, né? Por exemplo, o fator intrínseco, que para poder... tá muito específico, né? Bem específico. O fator intrínseco que é responsável pela absorção da vitamina B12, né? A doutora Eliane mandou um beijo pra você aqui, um abraço. Viu? Ó, vocês estão ao vivo aqui também, gente. Eu deixei vocês só pra deixá-las mais nervosas ainda. Manda um beijo aqui pra galera. Oi, gente. E aí, vamos falar de lipedema, porque pediram aqui em especial. Então, vamos falar sobre o lipedema. Qual que são os fatores, como a mulher
quais são os fatores, na verdade, né? Como a mulher vai identificar em casa, como que ela pode perceber, nossa, acho que eu tenho lipedema, ou é só em mulheres, homens também pode ter, é nas pernas, nos braços, como que funciona o lipedema? Então, vamos lá. Então, sobre o lipedema, é uma doença nova, né? Então, nós estamos descobrindo muitas coisas sobre ela, né? Mas, basicamente, o lipedema é um tipo, sim, de obesidade, de ganho de peso, no qual acontece um acúmulo maior de gorduras, principalmente nos membros inferiores. Membros superiores também, mas principalmente ali nos membros inferiores. E, com isso, a paciente desenvolve uma série de problemas, como, por exemplo, dores crônicas, inchaços. E o perfil dessas pacientes é o seguinte, são aquelas pacientes frustradas, porque elas já passaram por várias tentativas de tratamento ali, de emagrecimento, de melhora aí da qualidade de vida, mas que não tiveram resultado, porque o lipedema justamente não foi diagnosticado. Então, a paciente do lipedema, ela é uma paciente especial, em relação aos pacientes comuns, porque ela requer uma atenção maior nesse acompanhamento. Acompanhamento, né? Porque é uma paciente que ela precisa... cuidar o resto da vida, né? Primeiro de tudo é melhorar o estilo de vida dela. Isso aí, para o lipedema, é essencial. Para poder, o quê? Desinflamar o organismo. Daí entra a dieta também, sim, né, Fabi? Dieta cetogênica, uma dieta anti-inflamatória, uma suplementação aí com fármacos antioxidantes. Dieta mediterrânea, né? Que funciona muito bem. Tá tendo várias evidências a respeito. E aí, Gabi, uma coisa importante que a gente tem que lembrar. Que a gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Porque o que eu vejo hoje na internet? A gente tem muita informação de tudo que não pode. Mas hoje essas pessoas, elas precisam ser olhadas. Alguém precisa olhar para elas, pegar na mãozinha e começar pelo básico e ir para o avançado. Não adianta nada eu chegar numa paciente que nunca entrou numa academia, que dorme mal, que o intestino faz cocô uma vez na semana, não toma água, e eu falar para ela que ela tem que fazer simplesmente uma dieta, fazer atividade física e impor isso para ela. Eu tenho que conduzir ela, né? Porque senão a paciente não tem adesão. Exatamente. Ela vai embora do seu consultório. E quando se torna uma obrigação, se torna chato, né? Tem que começar aos poucos. Principalmente a paciente que, igual a Fabi falou, que nunca fez nada disso, né? É um choque para ela. É um choque. E aí cai naquelas dietas da moda também, que é a mesma pegada, né? Porque se a gente faz algo muito restritivo, a pessoa ela vai seguir por um tempo e ela vai abandonar o tratamento. E a pessoa do lipedema, essa pessoa, ela precisa ser acompanhada constantemente. E ela tem que entender que o tratamento é para sempre. É uma doença inflamatória, que ela é portadora. Não adianta só pensar, vou lá, vou fazer uma cirurgia plástica, vou emagrecer até eu chegar no ponto de fazer a cirurgia, vou lipar, que tá resolvido. Não é, ela tem que ter um estilo para sempre, né, Mar? Sim, para sempre. E tratar a paciente como um todo, né? Tratar a desbiose intestinal, que incha muito o paciente. Então, paciente que tem essa sensação aí de estufamento, de digestão lentificada, até mesmo uma doença do refluxo, sensação de inchaço nas pernas, tudo isso fala a favor do paciente ter uma desbiose intestinal. Então, tratar isso aí já é meio caminho andado, né? Sim. E o acompanhamento psicológico das pacientes com lipedema é muito, muito importante, porque são pacientes frustradas, são pacientes que elas demoram mais para ter resultados do que a maioria, e isso desestimula, né? E é uma paciente que sente dor, sente muito incômodo, dor, tudo mais. E são pacientes que muitas vezes já passaram por outros especialistas, outros consultórios, e sofreram preconceito pelo próprio profissional. Sim. Falando bem assim, não, é porque ela não segue, ela tá mentindo pra mim, sim, né? Então, até mesmo por ser uma doença nova, né? A gente tá compreendendo isso aí agora, não é frescura. Não é uma paciente que tem mais dificuldade mesmo, né? E dói, né? Não é só estética também, a paciente sente mais dor. Que fica marcada, assim, quando ela tira a calça, fica marcada certinha a calça, né, nas pernas dela, porque é uma gordura tudo, né? mais grossa também, né? Uhum. E o que acontece? Imagina você convivendo com tudo isso, é a mesma coisa das pacientes que têm SOP e endometriose. São pacientes que têm distúrbios inflamatórios, né?
e que torna todo o manejo da obesidade, do ganho de peso, da eliminação da gordura mais difícil. Então, tem que ser uma paciente que ela tem que ter uma resiliência, uma persistência maior, porque o resultado é muito mais lento. E aí, se você só é um prescritor, aquele que entrega a prescrição da sua receita ou da sua dieta, e não olha mais para esse paciente, a chance dele não seguir, de ele não conseguir sozinho durante esse período, ele seguir ali 10 dias e desistir é muito grande. Por isso que os meus retornos não são, eu vejo meus pacientes com muita frequência. Por quê? Para ele não se sentir abandonado, e hoje a gente está estruturando muito bem o consultório a respeito disso, eu vou ter uma pessoa para me ajudar agora, uma estagiária, para justamente segurar na mão dessa pessoa. Porque é muito difícil você... Imagina, de repente, no caso tanto da obesidade, quanto no caso da bariátrica, quanto no caso de uma SOP, de uma endometriose. Menopausa. Então, assim, são processos que para a mulher é muito difícil, para o homem também é. Mas o homem é um pouco mais determinado que o homem nós não mulheres. tem pochete, igual a gente. Os homens e o metabolismo do homem que ajuda mais também. E ele, quando ele se propõe a fazer, ele vai lá e ele entrega. Se ele falou, eu vou fazer, ele vai fazer. Uhum. E nós não, né? A gente gosta mais de uma coisinha. Um drama. E a gente gosta de ser mimada, né? Então, a intenção é justamente segurar na mão desses pacientes, estar apoiando, sabe? Porque é muito difícil. Tem muitas tentações, tem muitas dificuldades. E o teu corpo não tá te ajudando. Você se esforça, faz tudo certinho. Já aconteceu várias vezes a pessoa chegar assim feliz. Falar, Fabi, eu fiz tudo certinho. E eu não queria falar para ela o resultado que deu na bioimpedância. Que vale ressaltar, que é uma coisa importante. A bioimpedância, para nós mulheres, ela varia muito. Então, se eu consumi café, se eu treinei, se eu fiz cocô, se eu não fiz, se eu tomei água, de acordo com o meu período menstrual. Você ia falando. Então, tudo isso altera uma bio e leva a uma frustração. Então, várias vezes eu não quero falar de resultado. Eu quero falar do que a gente está evoluindo. Porque o peso na balança não significa nada para mim. Significa o que a gente está melhorando na sua saúde e na sua vida. Então, o meu principal objetivo é sempre isso. Vamos te conduzir a melhorar a sua vida. O peso a gente vai melhorar. O peso vai ser consequência. Exatamente. Se você mudar o seu estilo de vida, né? É uma consequência. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Mas a gente tem que... Eu sempre falo, uma coisa que a gente tem que parar de ser imediatista. A gente vai daqui a Cuiabá, a gente leva 2 horas e meia. Aí a pessoa ficou 10 anos sem fazer uma atividade física, sem pisar na academia, comendo mal, e em 2 meses ela quer resolver o que ela construiu em 10 anos. Então a gente precisa respeitar o tempo do nosso corpo, o tempo de adaptação, o tempo da gente entender que a gente consegue comer bem, que a gente consegue fazer atividade física, que a gente consegue dormir mais cedo, meia hora, que a gente consegue sair do celular. E no momento que a gente entende que a gente é capaz, que a gente tem pessoas por trás nos apoiando para quando a gente esquecer, porque a gente começou a gente ser lembrado, que isso é muito importante, a gente entende que é possível. Porque as pessoas querem ver resultados rápidos, né? Elas acham que vai ver o resultado. Não é a mesma coisa de você ir fazer um procedimento estético no rosto que você vai ver resultado em um mês, rápido. Sim. É o resto da vida. Então, você vai ter que manter isso até para quando você for velho, você for saudável, né? Que esse é o meu maior medo, de ser uma senhora que vai depender de outras pessoas. Eu quero ter autonomia, eu quero ser uma senhora saudável, então eu tenho que ir pra academia e eu não vou. Eu vou muito pouco. Por isso que eu sempre falo para os pacientes também, que eu sou uma ferramenta para ajudar ele a atingir esse amanhã mais saudável, né? Porque o que é esse amanhã mais saudável? É você conseguir ter mais disposição para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar dos seus netos, você estar em dia com a sua autoestima, você se olhar no espelho, você tá satisfeito, né? Então, não ficar numa cama de hospital. Não ter que se preocupar, ficar indo em um monte de médico porque tá doente. Então, tudo isso aí não tem preço, né? Não... E aí é aquela questão, né? Qual difícil você quer pra sua vida? Porque é muito difícil acordar 5 horas da manhã pra ir pra academia. É muito difícil. Mas também, às vezes, ser dependente de uma medicação é muito difícil. Eu sempre falo assim, da calcinha, né, Gabi? Ter a calcinha, colocar uma lingerie, a calcinha enrolar, é péssimo. Quem é gordinho sabe, mulherada. Quando ela me falou isso, eu falei, como assim, Fabi, a calcinha enrolar? Ela teve que me explicar. É verdade, a mulher se sente muito frustrada, se sente muito chateada. E às vezes, até no momento íntimo, não ter a autoestima de estar com uma luz acesa. Então, eu convivo muito com isso. E às vezes pode parecer uma coisa banal.
mas que muda muito na vida. Então, qual difícil você quer? De encarar esses pormenores, da roupa te escolher e você não for numa loja escolher uma roupa, de estar chegando o Natal e você já fica ansioso, frustrado, porque você sabe que às vezes o seu maior sonho é usar uma roupa branca e você gostaria de usar o preto no ano novo, porque a gente acha que disfarça, né? Então, qual difícil você quer? E daí você escolhe qual difícil você quer e paga o preço pra isso. Viu? Muito profunda. E pra casos assim, que, por exemplo, falsa magra como eu, que quer ganhar massa. Eu considero mais difícil, né? Não sei se é mais difícil mesmo, cientificamente falando. Mas quais são os métodos que vocês recomendam aplicar? Mesma coisa, ir pra academia, dieta, uma oxandrolona. Brincadeira. Que o Helder não veja isso. Mas a metodologia é diferente, né? Para um tipo de paciente como assim, como eu tinha falado, cada paciente é um paciente, né? Óbvio que uma paciente que eu julgo mais fácil de lidar que uma obesidade crônica aí, né? Porque, querendo ou não, você já tá no seu peso, você tá com a sua autoestima em dia, né? Você não tá frustrada. Mas eu começaria também fazendo uma consulta bem detalhada, claro, né? Vendo todos os pontos. E a bioimpedância, no seu caso, seria essencial para a gente avaliar aí a sua porcentagem de massa magra, porcentagem de gordura e tudo mais. Para daí a gente traçar um plano de hipertrofia muscular, né? Daí entra aí na dieta, uma dieta mais o problema tá na dieta. Uma suplementação proteica. Comer o dia inteiro não é pra mim. Não é só comer doce. Porque isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa acha que porque ela pode ganhar massa muscular, ela vai ter um superávit ali, que ela pode comer bobagem. Então, lembra assim, você tem uma Ferrari... Mesma coisa, você não vai abastecer combustível errado. Eu tenho que colocar o combustível certo, porque se eu desinflamar o meu corpo, meu combustível tá ok, eu tô tendo um bom aporte de fibra, meu intestino tá funcionando, tô dormindo bem, tô tomando água, meu corpo vai responder. Agora, se eu coloco um monte de açúcar e alimentos industrializados, lógico que vai demorar muito mais. Aí aquela mulher, às vezes, ela é magra, só que ela tem aquele tanto de celulite. Por quê? Porque a alimentação também não tá ok. Então, a gente tem que ajustar isso. E uma coisa importante, eu não gosto de trabalhar com... Eu recebo sempre isso. Qual que é meu peso ideal? Eu falo, peso ideal não existe. Existe composição corporal adequada. Porque não adianta você estar só dentro de um peso, você ser sarcopênica, ou seja, não tem massa muscular. Eu preciso construir essa massa muscular. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais eu acelero o meu metabolismo e mais eu garanto uma boa qualidade de vida ao longo da vida. E para nós, mulheres, é uma coisa importante a gente lembrar que massa muscular é igual absorvente. A gente deveria aprender a usá-la e a gente devia aprender a construir massa muscular. Porque lá na menopausa, se eu for uma pessoa sedentária, a minha conta é muito maior. Eu tenho muito mais sintomas da menopausa agravados do que uma pessoa mais ativa e com uma alimentação mais irregular. Então, isso é importante também. E, por exemplo, você chega uma paciente igual você, assim, Gabi, magrinha e tal, novinha. O que tem que falar para esses pacientes é que a idade vai chegando, né? Então, assim, o metabolismo de uma menina de 20 anos é diferente de uma menina de 30, é diferente de uma mulher de 40 anos. Então, cada vez mais vai ter esse declínio no metabolismo, vai ter os efeitos do tempo, da idade. Então, você se preparar agora, enquanto você está jovem, é muito mais fácil do que você ter que mudar lá na pré-menopausa, por exemplo. Entendeu? E, por exemplo, para a doutora Renata especificamente, qual tipo de... A gente pode evitar várias doenças se tiver uma alimentação saudável, né? Por exemplo, uma pedra na vesícula, uma pancreatite, essas coisas. Tem relação com a alimentação ou não? Claro que tem. Existem doenças que estão diretamente relacionadas. Por exemplo, falando aí da nossa saúde intestinal, né? Uma dieta rica em aporte hídrico, né? Que você falou, 4 litros de água, né, por dia. Rica em fibras, em cereais integrais e tudo mais. Isso aí previne, por exemplo, a doença diverticular, previne a constipação, previne doenças anorificiais ali, que inclui hemorroidas, fissuras, entre outras doenças, né? E, além de tudo isso,
previne a obesidade, sendo que a obesidade ela também gera uma série de comorbidades, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, apneia obstrutiva do sono, problemas ósseos, problemas graves de coluna. Então, é uma cadeia, afeta o organismo inteiro, né? Também aumenta o risco cardiovascular, o risco de ter um infarto, de ter uma trombose, né? Então, realmente, o peso e a dieta estão diretamente relacionados com tudo isso aí. Quais são os tipos de cirurgia bariátrica que você realiza ou que são mais comuns? Então, vamos lá. Hoje, atualmente, né, existem os 2 tipos principais de cirurgias que são feitas. Ambas são videocirurgias, né, cirurgias videolaparoscópicas. E nós temos, então, o sleeve. O sleeve, ele é o procedimento mais realizado nos Estados Unidos, tá? No qual vai ser realizada uma diminuição do estômago de modo geral. Vai ser retirada toda a grande curvatura ali do estômago, né? Não é feito nenhum desvio intestinal, nada. Vai ser apenas, a gente vai reduzir o volume gástrico. E o bypass, que é a cirurgia mais realizada aqui no Brasil, nós vamos confeccionar um pouch gástrico, né? O que é isso? Vamos grampear ali o estômago e deixar ele com um tamanho menor ali, de cerca de de uns 20, 25 ml. E nós vamos deixar o restante do estômago excluso. A gente não retira, igual retira no sleeve, mas deixa ele excluso ali, como se ele não fosse mais funcionante. E além disso, além da realização desse pouch gástrico, é realizado um desvio intestinal, né? Que nós fazemos uma reconstrução chamada em Y de Roux. E esse desvio intestinal, ele torna a cirurgia uma cirurgia metabólica. E o que isso significa? Significa que para pacientes diabéticos, essa é a cirurgia de escolha por ter toda essa alteração metabólica positiva para esses pacientes. Por exemplo, como a cura da diabetes tipo 2. Nossa! Uhum. Então, ambas as cirurgias são desabsortivas, né? Como a gente tinha falado lá no início. Mas, de fato, o bypass gástrico, ele realmente é mais desabsortivo do que o sleeve. Então, por isso, são pacientes que nós temos que ter esse cuidado maior ali na questão de reposição de nutrientes, da dieta desses pacientes. E um outro ponto que eu acho interessante de se falar é que os pacientes, por terem essa questão na desabsorção, né? Todas as vezes, por exemplo, que ele come uma proteína, menos da metade do que ele come vai ser absorvido. Então, um artifício muito bom, né, que nós podemos usar é as terapias injetáveis, né? Então, fazer essa reposição, tanto de nutrientes quanto de vitaminas, de forma injetável, endovenoso ou intramuscular, porque aí pula esse processo de absorção e distribuição do nutriente. Ele já vai cair ali direto na corrente sanguínea. Então, a quantidade da substância vai ser muito maior. Então, os pacientes bariátricos, eles se beneficiam muito desse tipo de terapia. E eu só acreditei que a cirurgia não tinha corte, que era toda feita por vídeo quando eu fui assistir. Pra mim, eu ficava, gente, não é possível que não corta. Como que faz isso? Eu achava na minha cabeça que era uma coisa e quando eu vi, eu me impressionei, viu? Vocês podem olhar lá no Instagram dela, a gente tem vídeo fazendo. E eu fiquei assim, nossa, mas como a medicina é muito aperfeiçoada com o tempo. Sim. E vocês têm algum caso pra compartilhar que assim, que marcou a vida de vocês? Por exemplo, um paciente que... não sei, que vocês deram alta, um paciente que mudou a vida e hoje ele tem... Ou por que vocês escolheram fazer isso, o que vocês fazem? Tem vários. Eu acho que eu tenho um paciente que ele me levou pro consultório, eu era ainda estudante, e nós não fizemos dieta. Nós trabalhamos só com orientação nutricional, ele era primo de um fisioterapeuta que trabalhava comigo no hospital, e infelizmente a mãe dele veio a óbito durante o Covid. E ele tinha um excesso de peso
E aí, através de conversa, só de educação nutricional a gente conversava. O primo dele fazia a parte de recuperação cardiovascular. E a gente foi adequando atividade física e dieta. E funcionou muito bem. E, na verdade, não era uma dieta calculada. E tanto que no início eu pensava muito em trabalhar com isso, né? Com a educação nutricional mesmo. Porque eu acredito que a gente tem que fazer as pazes com a comida. A gente não pode ficar vendo o alimento como vilão. E a gente tem que aprender que a salada não é ruim. Que a salada é boa. A gente precisa olhar para um alimento como algo que vai me trazer benefício. E não como algo que seja difícil, que seja um problema na minha vida. E através disso ele emagreceu muito, muito. E aí eu falei, nossa, ó, pode ser que de repente esse seja meu caminho. Sem radicalismo. Sem de radicalismo. E já com um caso de paciente bariátrico, tem vários. Inclusive tem uma que continua em acompanhamento comigo. E assim, é muito satisfatório. Porque o paciente bariátrico, ele sofre preconceito. É importante a gente falar disso, que sofre preconceito. Porque falam, é muito fácil. Não, não é. Não é fácil. A cirurgia a adaptação não é fácil. Os primeiros 15 dias ali não são nada fáceis, porque a gente grava o estômago, mas não muda a cabeça. Então, imagina, até ontem, todo dia, às 11 horas, eu servia meu prato e comia. Hoje, eu não posso mastigar, porque eu tenho que dar o meu repouso gástrico ali, mas minha família tá ali comendo. E eu tô sentindo o cheiro. Então, é um processo que a gente tem que se preparar emocionalmente para isso, tem que ter acompanhamento, como a gente disse aqui várias vezes. Mas é muito satisfatório. Porque a pessoa, ela vai mudando o estilo de vida, ela vai emagrecendo e vai ganhando qualidade de vida. Porque não é sobre o peso que você perde, é sobre tudo que você ganha emagrecendo. Porque, às vezes, para nós, pode ser uma coisa muito fácil amarrar um cadarço. Pode ser muito fácil, às vezes, andar até no supermercado. Mas para uma pessoa com uma obesidade... Nossa, isso é verdade. O Tô, esses dias, falou porque ele era gordinho, né? Aí ele foi cortar a unha do pé e ele falou, nossa, quando eu era gordo eu não conseguia. É verdade. Aí eu dei risada, mas assim, é uma coisa séria, né? Porque realmente acontece na vida deles. Coisas normais, não... E você não consegue nem ver seu corpo, às vezes, né? Sim. Não, aquele vídeo também que você postou no meu Instagram, como que é o nome dela? Da Jojo. Da Jojo, né? Que ela não conseguia entrar num brinquedo pra uma montanha-russa lá na Disney pra aproveitar um tempo de qualidade ali com a família dela, né? Então, são essas transformações que motivam vocês, né? E que fazem continuar no caminho. E eu acho que é válido a gente falar da Jojo. Porque, assim, esses dias eu entrei no Instagram dela pra verificar os comentários. Como as pessoas desmerecem só porque ela fez uma bariátrica. Só que o que acontece? Foi um método que ela usou para tratar uma doença, mas a bariátrica não leva ela para academia. A bariátrica não faz ela fazer o que ela precisa fazer. Sim. Então, demanda esforço dela, decisão dela, mudar o estilo de vida dela. Então, isso é muito comum. A mesma coisa quando a pessoa usa uma medicação. Emagreceu porque tá tomando Ozempic. Mas a pessoa tá lá 5 horas da manhã ralando. Tá programando a dieta dela e isso demanda força. Eu falo isso até a própria Virgínia, né? Todo mundo falando que a barriga dela tá perfeita, mas vocês veem a dieta que ela faz. Exato. E fora sobre a cirurgia bariátrica, né? A pessoa fala, porque é muito fácil e tudo mais. Tanto que a gente vê exemplos de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e tiveram reganho de peso. Que é como se nem tivessem operado. Por quê? Porque são pacientes que não tiveram acompanhamento, que não tiveram essa persistência dos outros pacientes que conseguiram manter o peso mesmo após a cirurgia bariátrica, né? Eu tenho uma curiosidade. Você já negou, tipo assim, falou, olha, eu não vou te operar por causa disso, disso, disso. Por exemplo, de repente, um paciente que tem um estilo que bebe muito, né? Que a gente sabe que é uma das contraindicações. Já aconteceu contigo? Já, claro. E também uma coisa que eu nego também dos pacientes, eu prefiro encaminhar eles para um serviço mais especializado, um serviço maior, quando o paciente ele já fez a cirurgia bariátrica e teve um reganho de peso, mesmo tendo indicação de bariátrica, eu não opero. Porque são pacientes psicologicamente mais complicados. Eu acho que eles requerem um acompanhamento bem mais detalhado, mais prolongado, para daí se pensar realmente se vai ter benefício ele operar novamente. E você chega a pedir, eu entrevistando, Gabi. Na próxima eu vou colocar você de entrevistadora. A gente tinha conversado aqui com a Gabi antes, aquela questão de assim, eu vou ganhar peso porque eu quero fazer bariátrica.
Ah, sim, isso a gente tinha falado. Isso aí é um conceito muito errado das pessoas se pensarem e até mesmo do próprio cirurgião indicar isso para o paciente, porque é o seguinte, existem as indicações de cirurgia bariátrica, né? É quando o paciente ele tem um IMC, que é o índice de massa corpóreo, a partir de 40, ou se ele tem um IMC a partir de 35 associado a comorbidades relacionadas à obesidade, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, uma apneia obstrutiva do sono, né? Ou seja, são basicamente aqueles pacientes que eles estão numa obesidade grau 2 a obesidade mórbida, tá? Então, o paciente que ele está abaixo disso, ele não tem indicação de fazer a cirurgia. É até um crime você pedir para o paciente chegar a ser um obeso mórbido para ele emagrecer, entendeu? Então, a partir do momento que o paciente não tem indicação de cirurgia bariátrica, a gente pode partir para outras formas de emagrecimento, como, por exemplo, fazer um acompanhamento nutrológico e nutricional adequado, partir para algumas medicações, algum acompanhamento aí, para ele conseguir ter êxito da mesma forma que o paciente bariátrico também consegue ter êxito. Então, não é só a cirurgia bariátrica. Existe uma série de artifícios para a gente conseguir emagrecer o paciente, entregar resultados. Vamos falar de gestação? Ah, Fabi, deixa eu te perguntar, você já ouviu falar? Olha, eu também Pode entrevistando. falar, gente, eu adoro, fiquei à vontade. Você já ouviu falar no conceito de dieta mindfulness? Sim, Né? Que Super- isso? Que isso? Eu nunca ouvi. No quesito da dieta mindfulness, ele é um conceito, né? Que ele começa a ir contra tudo que está propondo a nossa atualidade, o nosso momento atual. Porque o que acontece no mundo de hoje, né? É tudo imediatista, Tudo pronto. tudo pronto, muita tela. Você vai comer, você come até em pé, porque você tá corrido, você só não engole a comida, você não mastiga. Então, o conceito do mindful é justamente isso, você parar, você ter esse comer consciente, entendeu? Então, ó, na hora que eu vou comer, esse tipo de dieta, ele não restringe nenhum tipo de comida. Mas quando você vai comer, sinta o que você está comendo, saboreie o Hoje em seu dia alimento. todo mundo come assim, ó. Né? Na hora, exatamente. Ou no celular do lado, Tire TV. fatores externos na hora que você está comendo. Desliga a televisão, para de mexer no celular e até mesmo não converse enquanto você está comendo, sabe por quê? Porque quando você conversa, estudos, evidência científica mesmo fala que você tende a comer mais quando você está distraído com outra coisa, às vezes conversando com outra pessoa, você come mais. Nossa! Cientificamente comprovado. Mas isso é muito prático pra você ver. Pega uma caixa de chocolate e coloca na sua frente você Isso. assistindo um filme. Você come a caixa toda. Aham. E aí, se eu degusto aquele alimento, é totalmente diferente. Você consegue entender que, não, eu tô saciado agora, né? Não tem por que eu comer, né? E isso pro bariátrico é muito importante. Porque as emoções do bariátrico, ela também interferem muito na hora da sua alimentação. Isso é muito comum a gente encontrar no consultório. Por exemplo, em dias muito ansiosos ou muito turbulentos, não consegue se alimentar direito. Mas por quê? Às vezes tem as distrações e a gente fala assim que eles têm aqueles entalos. Porque eu tenho um dia muito agitado e eu como muito rápido. Então, até o Não voltar... mastiga pra comer, né? O voltar a se alimentar é algo muito importante, que a gente ensina. Eu sempre falo assim, imagina, Nossa, eu gostei desse você é negócio. uma criança que está reaprendendo a comer. Então, descansar os garfos, colocar a mãozinha na coxa. Vamos contar a mastigação? Que é algo que é muito antigo, que ninguém faz mais hoje, mas para o bariátrico, principalmente, é algo para ele, sabe, concentrar no momento da sua alimentação. Isso é algo que tem que ser rotineiro. E tem que ser empregado para todo mundo, né? Antigamente, a gente sentava na mesa. Hoje tem pessoas que não têm No mesa. sofá. Come em As pé. mães Trabalho. alimentam as crianças na frente da TV e na frente da tela. Então, é algo que a gente já está impregnando na nossa sociedade, né? Sim. Um outro ponto que também entra aí nesse conceito do mindfulness é você preparar seus próprios alimentos, né?
Porque isso evita você de partir para pro fast food, pros industrializados, para aquelas comidas. Eu vou ali, em 5 minutos tá pronto minha comida, eu como mais rápido ainda, né? Então, é esse conceito de desacelerar, de você conscientizar tudo que você tá fazendo. Não só na alimentação, é um conceito geral de vida, né? Mas que entra na parte da dieta. E isso aí, ele... para mim mesmo, quando eu tô muito estressada, eu aplico em mim, na minha dieta, assim, e é até um motivo para você conseguir desestressar e desconectar do mundo externo. Então, é uma coisa que eu aplico muito para os meus pacientes, principalmente aqueles pacientes muito obesos que vão começar uma dieta para emagrecimento. Eu não gosto de passar uma dieta pronta. Eu faço essas orientações até para ele ter mais adesão. Porque daí essas orientações gerais, tanto do Mindful quanto de saudável e tudo mais, aliado com uma medicação ali inibidora do apetite, traz resultados muito, muito bons. Renata, que é muito importante, né? Essa questão do alimentar-se, do não calcular dieta para o obeso, eu acho muito legal. Por quê? A gente tem que voltar para o básico, porque nas orientações nutricionais que a gente traz lá para a criança, né? É super importante. Se ele tem ali um controle do apetite já, começa a comer pelas fibras. Sim. E são coisas assim que pra gente é básico, é tipo assim, o nosso feijão com arroz, pros pacientes não. Às vezes a gente pega e fala alguma coisa assim, você percebe na face dele que ele fala assim, nossa, eu não sabia disso. Faz total sentido. Né? Então, pra gente, às vezes é uma coisa banal, uma coisa básica, pro paciente faz uma diferença absurda na vida dele, né? Mas as gestantes também é importante elas fazerem atividade física, irem no nutricionista, manter acompanhamento para não engordar tanto na gestação, né, com você. Sim, com certeza. É muito importante, até porque se a paciente, ela não ganha tanto peso durante a gestação, depois que ela tiver o bebê, ela vai conseguir recuperar o peso de antes de engravidar muito mais rapidamente, né? E esse é um público muito grande que se tem de pacientes pós-parto que não conseguiram recuperar o peso pré-gestacional. Né? Então, se a paciente, em vez de ir no meu consultório depois que teve o bebê e não conseguiu ganhar peso, já antes mesmo de engravidar, né? Já faz uma diferença absurda, né? A diferença já faz, tipo assim, quando ela vai engravidar, ela está com peso legal, porque imagina só, a paciente que engravida, ela já está com sobrepeso. Aí ela engorda. Por causa gestacional. Fora isso mesmo também que eu te falei, ela engorda. Engordou, por exemplo, 20 quilos. O risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, é imenso. É isso que você falou, diabetes gestacional, hipertensão. O bebê, ele vai nascer um bebê mais gordinho. Que daí entra um outro ponto que está sendo estudado hoje em dia também, que é sobre a epigenética. Isso aí. Tá? E o que isso significa? Que um bebê que ele nasce com mais de 3,5 kg, 4 quilos para mais, é um bebê que geneticamente, celularmente, ele já é um ser humano mais predisposto. Entendeu? Então, tanto que quando eu faço, na primeira consulta nutrológica dos meus pacientes, eu peço para eles preencherem um questionário e eu pergunto, você lembra com quantos quilos você nasceu e quantos quilos a sua mãe engordou na gravidez? Porque quando a mãe ela engorda mais do que 20 quilos, também tem repercussão na criança. Então, hoje o que se sabe da programação metabólica, a gente pode... Pais geneticamente melhores, geneticamente mais saudáveis, geram prole mais saudável, geram filhos mais saudáveis. Então, a gente pensa às vezes no pré-natal ou até na preparação, a gente tem que pensar não só ir no ginecologista, a gente tem que pensar na questão hormonal, a gente tem que pensar na questão de desinflamar o meu corpo e não só a mãe. É importante falar isso, porque é 50-50.
O pai, ele passa essa informação genética também. Não adianta nada a mãe desinflamar. E sabe aquele estilo de vida todo que a gente tinha falado? Tem que ser todo adequado para se preparar para uma gestação. Não é só, eu sempre falo assim, a responsabilidade começa lá atrás. Porque você vai gerar um filho. Ele não tá pedindo para nascer, mas você tá escolhendo ter. Então, você precisa fazer a sua parte bem feita. Então, o que é isso? É me programar, desinflamar o meu corpo, cuidar do meu intestino, cuidar do meu sono, cuidar da minha água, me alimentar bem. Então, além do ginecologista, que lógico é imprescindível nesse acompanhamento, o endócrino, o nutrólogo, toda essa equipe médica é muito importante. E a nutrição faz parte disso. Porque se eu tenho um corpo saudável que vai gerar um filho, eu tenho mais chance desse filho nascer saudável. E o que a gente sabe? Aquilo que a Renata falou, crianças que nascem com peso a mais, que têm pais obesos e com estilo de vida desregrado, vamos dizer assim, um estilo de vida não muito saudável, ele tem tendências a desenvolver uma criança, a gerar uma criança com mais tendências de desenvolver obesidade, diabetes e outras complicações. Então, escolher ser pai começa muito antes. A gente sabe, assim, que 6 meses a gente consegue melhorar muito a genética desses pais, melhorar muito a memória genética que a gente vai passar para esses filhos. Então, é importante. E é uma coisa que tá crescendo muito, isso aí, esse acompanhamento pré-gestacional, tá? É uma coisa que tá super em alta, uma coisa nova, mas que, assim, famosos, lá em São Paulo já tem clínicas especializadas nisso. Então, é um conceito que está crescendo cada vez mais aí também. No nosso dia a dia, a gente vai ouvir falar bastante sobre isso. Com muita evidência. E com muita evidência. Não é especulação, não é papo de blogueira, né? Não é real. Olha aí, viu, gente? Então, vocês Tudo que a gente está falando aqui, inclusive, tudo que eu estou falando é tudo que eu aprendi, que a gente viu em artigo, em evidência científica e que o pessoal aí de referência no Brasil tá abordando. Inclusive, falando nisso, sobre atualidade, sobre esse pontinho, que é bem legal, que você já ouviu falar daquele scanner corporal? Sim! É muito legal. É como se fosse uma bioimpedância, só que ela faz um escaneamento corporal. Você fez? O Dr. Helder tem. Tem? Que legal. Ele fez em mim. É nova, chegou faz pouco tempo. Daí ele, Gabi, vou te mostrar. Aí que ela começou a fazer atividade física. Aí eu comecei a fazer atividade física, porque ela acusou muita coisa, assim. Tipo, ele faz uma visão de você daqui 10 anos. Ele é muito bom. E vê sua força. Minha força tava baixíssima. E é super legal. Ele fez só pra testar, né? Porque ele vai fazer só em homens. Mas ele fez o teste em mim pra eu ver como que era, como funcionava. E fora que a coisa mais interessante que eu vejo ela, assim, como uma ferramenta a mais, né? No acompanhamento dos pacientes, é que você faz esse scanner corporal e daí o paciente ele tem um aplicativo, ele consegue acessar esse escaneamento e acompanhar os seus resultados, e também tem um aplicativo para o profissional, que é mais específico, claro. Mas assim, esse tema é um tema muito atual e está surgindo assim cada vez mais coisas, mais tecnologias para ajudar nisso aí. Fora isso, é aquilo que eu também te falei, a cápsula do emagrecimento. Que você vai lá, você faz a atividade física num menor tempo e com maior gasto calórico. A Mayara tava fazendo. A Mayara não, a Maraísa. Tava fazendo a esteira. Então, assim, cada vez mais o mundo atual tá se adaptando pra gente conseguir encaixar a nossa vida corrida, ao mesmo tempo conseguir ser saudável. E isso aí é muito legal, são coisas que a gente tem que usar a nosso favor, né? Sim. E a gente tem que usar a nosso favor, com certeza. E saúde não tem preço, gente. Então, assim, a gente fica pensando, mas eu vou gastar com isso. Mas é melhor você gastar agora do que gastar daqui 10, 20 anos com remédio, com exame, com hospital. Verdade. Então, é você construir o seu amanhã mais saudável, né? E é investimento, né? O que eu tenho buscado é desmistificar isso, que saúde é caro. Porque quando a gente coloca na ponta do papel, comer comida de verdade não é caro. Você ir num especialista não é caro. É muito mais barato você preparar o seu alimento do que você comprar lá do restaurante pronto, né? Com certeza. E outra coisa, né? Que às vezes a gente não coloca na ponta do papel os fast food que a gente gasta, a cervejinha que a gente toma. Porque se você colocar tudo isso, meu filho, sobra dinheiro para você cuidar da sua saúde, pagar a academia. É verdade.
Viu? Então é investimento. A gente vai fazer a nossa poupança de saúde a longo prazo, né? Então, quem estiver precisando, todo mundo precisa, né? Mas quem quiser um acompanhamento profissional, não fazer sozinho, não fazer radicalismo, nada de tomar remédio sem acompanhamento, a doutora Renata está aqui em Tangará. Olha só, vocês não precisam ir longe lá para São Paulo para buscar essas novidades. Ela traz novidades de lá. A Fabi também super atualizada, especializada em mulheres, enfim. Então, não busquem profissionais só quando está, né, a água bate na bunda. Vocês têm que procurar antes, vocês têm que tratar e prevenir para ficar um velho saudável e autônomo, como eu falei, que é o meu maior medo. Então, E é muito isso, obrigada, meninas, por obrigada. participação de Prazer. vocês. Elas vão vir mais vezes, tá, gente? Então aguardem. Vamos unir outras especialidades aí, porque tem muita coisa para falar de cada área que a gente não consegue em uma hora, mas a gente promete voltar. Então é isso, gente. Ó, marque uma consulta aí com a gente. Nós, tanto eu quanto a Fabi, estamos muito dispostas aí para ser mais uma ferramenta para o seu amanhã saudável, para melhorar sua qualidade de vida. E não é assim, né? Pensando só em projeto verão. É projeto Exatamente, vida. É algo que projeto seja vida. sustentável, sem loucura, Vai sem chegando o extremismo. final do ano, vai lotando a agenda de gente. Ai, Fabi, eu consigo perder tantos quilos até dezembro. Porque é muito frustrante você, todo final de ano, você ter que lidar com a mesma situação. Então, Mas é também construir um dá- estilo que seja tranquilo, né? E também, se você quiser começar agora, perto do final de ano, Claro. tudo bem. A gente faz um protocolo legal, mas desde que vocês... Tem, hein? desde que vocês continuem aí esse acompanhamento a longo prazo, que é isso que a gente quer. Show, gente. Obrigada. Beijo. Sigam elas no Instagram também, viu? Minhas doctors maravilhosas.